Tenho boas novas para você. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aí. Jesus está vivo. Ele venceu a morte e ressuscitou. E Ele reina. E Ele tem um plano tremendo para a sua vida. Nesses dias que estamos falando, através desses vídeos, do seu destino profético, não se esqueça, o reino de Deus está aqui. Por isso, as trevas são vencidas. Por isso, as enfermidades saem, porque Jesus está vivo. Hoje, falando do reino de Deus, eu quero falar de algo fundamental para aqueles que querem cumprir sua carreira em Cristo. Quero falar para você do discipulado. Não sei se você sabe, você não está solto na terra. O Senhor Jesus, Ele estabeleceu uma obra, a obra é do Pai, Ele fez a obra e nós estamos aqui para completar a obra. E como eu já ensinei aqui, nós precisamos de compaixão para que essa obra flua na nossa vida. A palavra diz assim, em Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Veja, Jesus estava fazendo a obra dele, Jesus estava operando maravilhas e milagres, e mesmo assim, ele manteve compaixão. E ao manter compaixão, Jesus diz aos discípulos, pessoal, precisamos de mais trabalhadores. Mais pessoas têm que se levantar para o reino de Deus, encher toda a terra. Você não fica pensando, imagina o Brasil mais parecido com o céu. Imagina o governo brasileiro mais parecido com Jesus, o governador, o rei. Imagine a tua cidade, o teu bairro sendo parecido com os céus. Isso é possível, mas precisamos de mais representantes do reino. Precisamos de mais trabalhadores. E esse texto, quando Jesus diz isso, existem 4 verdades que apresentam nesse texto de Mateus que lemos. Primeiro, a necessidade espiritual dos homens em todas as partes é muito grande. Segundo, as necessidades superam as possibilidades. Por quê? Os trabalhadores são poucos. Terceiro, os trabalhadores devem ser enviados por Deus. Quarto, é minha, é tua responsabilidade clamar ao Pai por trabalhadores. Jesus, quando enxerga esse cenário, Jesus não era um pregador sem prática. É tão fácil falar, é tão fácil dar boas ideias. Mas Jesus é extraordinário, ele não dava boas ideias. Ele realizava, ele mostrava que era possível a boa ideia e depois ele ensinava. Isso está em Atos 1, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, Jesus percebe o caos, ele passeava na cidade, nas aldeias, ele pede aos discípulos que roguem, ele se enche de compaixão. Veja, um texto paralelo a esse, no mesmo período, só que contado o primeiro por Marcos, o segundo por Lucas, diz assim, Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que esse texto está dizendo? Quando Jesus percebeu que as pessoas estavam sofrendo, ele passou a madrugada, a noite inteira orando, e ao orar, ele deve ter escutado o Pai. E ele, logo na manhã seguinte, ele começa a desafiar discípulos. Ele começa a chamar um, chamar o outro, desafiar um, desafiar o outro. É interessante pensar que quando Jesus ora, ele deve ter dito, Pai, manda pessoas, manda trabalhadores, pastor que me acompanha, apóstolo, profeta, líder de ministério, tem que ser o nosso clamor, Deus, dá-nos filhos, dá-nos discípulos. E você que está nos ouvindo, tenho que te ensinar algo nesse vídeo. Você não nasceu para ser plateia numa igreja. Eu quero afirmar algo. Toda pessoa que não aceita o discipulado está rejeitando o reino de Deus.
Muitos estão acomodados nos bancos das igrejas dizendo: o pastor se consagra, o pastor busca Deus, o pastor prega, o pastor ajuda, o pastor faz isso. Essa não é a visão de Jesus. Jesus quer envolver todos nós. Todos nós precisamos sentir a dor das nações. Todos nós precisamos sentir compaixão pelas vidas e agir, nos dispor a ser treinados pelos mais experientes, aprender como fazer, aprender como pregar, como curar, como libertar, como expulsar demônios, como ajudar as vidas e ir. Sabe? Jesus diz algo em João 14:10. Não credes tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Jesus está dizendo para Felipe: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha o que ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: moçada, a minha pregação é válida porque a minha pregação está fundamentada naquilo que o Pai está fazendo. E eu estou dizendo algo para vocês: não analisa o que sai da minha boca só, veja o que eu estou fazendo. A obra do Pai é a minha obra. E aí ele fala algo: aqueles que creem em mim não ficarão sentados no banco das igrejas criticando, reclamando ou esperando milagres. Aqueles que creem em mim entrarão num discipulado, se sujeitarão ao ensino e farão o que eu faço. Completarão a obra, realizarão obra. Você que está me ouvindo, se você quer ter um destino profético extraordinário, se você quer viver o melhor de Deus, seja discípulo. Seja discípulo. Concluo com esse texto, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua. Uau! Você é obra-prima das mãos poderosas de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não nasceu para olhar, você nasceu para realizar. Estamos aqui, em Novidade de Vida, à tua disposição, para que você possa cumprir o teu destino. Deus te ama. Estamos começando mais uma série de ministrações, continuando sobre caminho profético, porque eu entendo que eu e você nascemos para dar frutos, eu e você nascemos para honrar a Deus, eu e você nascemos para dar certo. O tema de hoje fala de uma chave espiritual importantíssima para viver a liberdade que há em Cristo e para viver a abundância que há em Cristo. Esse tema e essa chave eu chamo de perdão.